Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido inúmeros e-mails, todos eles nos sugerindo convidados, temas específicos, por óbvio relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Meus convidados de hoje, queridos ex-alunos aqui do curso de Direito, Carlos Alberto Delgado e Vitor Giacomini, sejam bem-vindos. Te agradeço, Cristiano, pelo convite, a gente poder retornar, sair da instituição Unifra e retornar agora para a Universidade Franciscana, este que foi um grande passo dado por essa instituição, da qual a gente tem um carinho imenso, porque nós tivemos um período aí de grandes atividades de movimento estudantil aqui dentro, que nos possibilitaram ter uma experiência única dentro da academia, e que isso, sem dúvida alguma, nos trouxe um legado, que a gente jamais vai esquecer dessa instituição dentro das nossas carreiras, tanto profissionais, e agora, inclusive, políticas, que, sem dúvida alguma, é uma herança que a gente fica gratificado, e leva sempre no coração essa instituição. Professor Cristiano, muito obrigado pelo convite, por estar aqui no seu programa. É uma honra, um prazer estar de volta, como o Vitor colocou. Saímos daqui no Centro Universitário Franciscano e agora retornando para a Universidade Franciscana. A Unifra, o tempo que nós tivemos aqui foi muito intenso, não só na parte de estudos, na parte do próprio curso, mas sim também, principalmente, por parte da participação no movimento estudantil, no diretório acadêmico, que nos 5 anos do curso de Direito houve um grande envolvimento por nossa parte, e isso eu sempre digo, aqui dentro hoje da Universidade Franciscana foi onde começou a minha carreira política, mas fazendo aquela boa política estudantil e para os jovens, sem bandeira partidária e sem ideologias partidárias, e sim em prol dos estudantes, em prol dos acadêmicos, e é isso que eu acredito que tenha sido a chave de um bom trabalho, de tido um bom sucesso dessas gestões nos últimos anos. Agora, é muito interessante esse retorno de vocês dois aqui ao curso de Direito, porque vocês simbolizam e geram para nós, professores, o sentimento de que nós fizemos a coisa correta na graduação. E aí, então, a presença de vocês aqui me faz parabenizar os 35 professores lotados exclusivamente no curso de Direito. Tenho certeza que eles, assistindo o programa agora, devem estar muito satisfeitos com a presença de vocês aqui. Registrando ao nosso telespectador que a ideia é falar um pouquinho sobre direito, política, principalmente pelo fato de que vocês, o Carlos ainda exerce e o Vitor exerceu a vereança no ano de 2017 na cidade de Cruz Alta, e o Carlos exerce ainda atualmente, não, Carlos, na cidade uruguaiana. É muito próxima a relação entre direito e política, uma relação clássica, tradicional. Tem várias teorias que vão justificar, às vezes para o bem, outras vezes não por tão bem assim, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, a impressão que vocês têm a nos dizer sobre essa relação tão próxima entre direito, política, sistema jurídico, sistema político, para alguns sistemas praticamente indissociáveis. Vamos começar pelo Carlos aqui, depois. Perfeito, professor. Também, dessa mesma maneira, eu gostaria de cumprimentar e agradecer os nossos professores, que eu fiz, além de professores aqui, eu fiz muitos amigos dentro da Unifra, desde funcionários, da própria reitoria. São pessoas que eu sempre tenho um carinho, uma admiração muito grande, porque sempre foram parceiros dos alunos e sempre estiveram do nosso lado. Quanto à questão da política e do direito, perfeito. Entendo também que elas andam lado a lado, elas se conectam. Só que isso, naquele momento, quando a gente estava assumindo o diretório acadêmico, a gente percebia que andava um pouco afastado. Que o acadêmico de direito, muitas vezes, ele entra para o curso pensando em fazer um concurso, a grande maioria em fazer concurso, e uma minoria em advogar. E muitas pessoas esquecem ou deixam de lado, ou por este momento desse cenário político atual que a gente vive, isso afasta muitas vezes os cidadãos da própria política. E a gente, durante esse período, no diretório acadêmico, também fez esse trabalho, independente de partido político, independente de ideologia, as pessoas têm que pensar em a política. Elas têm que ter noção que o direito passa pela política,
como a nossa vida fora do direito também passa pela política. E isso é muito importante. Hoje, o número de eleitores está cada vez diminuindo mais. As pessoas estão deixando de ter o direito de votar para anular o seu voto. E isso a gente entende como a gente está perdendo a oportunidade de que, neste momento de tanta dificuldade no cenário eleitoral, essas crises morais, éticas que nós estamos vivendo na política, é este momento de nós dizermos o que a gente quer através das urnas. E se as pessoas não se aproveitarem deste espaço, os outros vão decidir por elas. Então, eu vejo que a academia passa por essa transformação, não só profissional, mas a transformação do cidadão e da sua responsabilidade com a comunidade e com a cidade de onde vive. Na verdade, falar sobre a nossa experiência acadêmica, né, a profissão que a gente atua hoje, eu sou advogado também, né, tenho meu escritório em Cruz Alta, e falar um pouco sobre a associação entre a política, ser um agente político, né, e ter essa base do direito consigo, nos possibilita ter um retorno para a sociedade diante daquele cargo muito mais eficiente do que propriamente não se ter essa base jurídica, né? E quando eu falo isso, eu posso trazer até um exemplo da qual tive a experiência quando estava vereador, que foi a questão de eu ser relator dentro de uma comissão de orçamento e finanças, né, de uma tomada de contas de um prefeito de Cruz Alta, né? Então, para eu fazer um relatório, fazer um julgamento, digamos assim, que justo, eu teria que ter uma base jurídica. E naquele momento eu vi que se o vereador, no momento que ele vai fazer um relatório e apresentar um relatório sobre o julgamento favorável ou não da prestação de contas de um prefeito, de uma gestão, se ele não tem uma base minimamente jurídica, ele não vai ter a capacidade de realmente trazer um relatório que reflita justiça realmente, ou reflita uma aprovação ou não de contas que seja realmente como é que eu posso dizer, uma definição de justo, assim, entende? Então, a questão é muito clara para mim que o agente político que não tem um mínimo conhecimento de direito, ele não vai conseguir, de certa forma, trazer uma eficiência, dar uma contrapartida à população de uma maneira que realmente seja saudável para essa boa política que a gente quer hoje, entende? Então, o curso de Direito da Unifra, com toda a sua excelência que traz, né, que eu considero um dos melhores cursos de Direito do Estado, né, então, ele é da Unifra hoje, da UFN, né, da Universidade Franciscana, mas que o curso me possibilitou ter uma base jurídica da qual eu pude aplicar imensamente durante o meu mandato, entende? Então, o que eu vejo é que muitas vezes falta esse conhecimento jurídico para a gente ter realmente uma boa legislação, para a gente ter uma boa iniciativa legislativa, né? E eu acho que é fundamental, nesse ponto, a gente realmente trazer isso, né, para dentro do poder legislativo, também para dentro do executivo. Os limites da democracia são limites interessantíssimos do ponto de vista jurídico, né? É evidente que o agente político, usando das suas próprias palavras, que conhece o direito, talvez ele tenha mais facilidade de enfrentar, inclusive, a própria complexidade da função pública enquanto agente público. Mas, claro, né, se a gente for investigar aí as origens etimológicas da palavra democracia, não haveria a menor possibilidade no Brasil de se exigir isso, né, como sim, sem dúvida um critério alguma. obrigatório, mas que seria interessante, seria, né? Sim, claro, do ponto de vista, né, compreensivo porque assim, nós criticamos muito o universo das decisões judiciais, mas na hora do legislar nós temos que ter observância também às pré-compreensões legais. Exatamente. Quero provocar um pouquinho vocês em relação a isso. Sobre isso, no segundo ano de legislatura, eu sou o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E é justamente neste assunto, neste tema que tu traz à baila, que por muitas vezes nós somos considerados chatos ou que aparenta como é que eu posso dizer? Aparenta para os colegas um preciosismo, aparenta, ou até muitas vezes criticam por achar que questão política partidária, entendeu? Tu tem que dar um relatório, um parecer desfavorável em muitos projetos
pela sua inconstitucionalidade. Mas essa formação e esse conhecimento me dá essa condição de poder, através de uma formação, hoje eu poder estar à frente dessa comissão e analisar juridicamente, legalmente esses projetos. Porque é uma responsabilidade que você tem e lá na frente, depois, muitas vezes, se gera uma expectativa para a população, e isso não é brinquedo, né? Isso é muito sério, fazer projetos ilegais e tornar públicos projetos, e muitas vezes se coloca aqueles projetos, os outros vereadores não quiseram aprovar o projeto. Não, tem que dizer por que não foi aprovado. Claro. E principalmente hoje, 90% dos projetos que são rejeitados não são por questões políticas, e sim por questões legais, e que a gente tem que ter esse cuidado. E as observâncias, né, de iniciativa legislativa, iniciativa privativa do próprio executivo, né? Então essas questões, e isso é muito recorrente nas câmaras de vereadores, né? Nós temos aí projetos de lei, muitas vezes, que não são de iniciativa do legislativo, entende? Aí ultrapassa, né, as competências do poder, né? E existem muitos vereadores que não têm por não ter o conhecimento jurídico, né, que acabam propondo projetos de lei que são ou ilegais ou são inconstitucionais, né? Isso acaba trazendo muitas vezes uma falsa expectativa à população, né? Se faz um projeto de lei que tem realmente um tema muito interessante, né, mas que por uma questão legal ou inconstitucional ele não pode ser aplicado através dali, ele não pode surgir através da vereança. E aí muito importante, e aí essa questão que é chave, a importância do diálogo entre os poderes, né, se ter um diálogo entre executivo e legislativo para se compor boas leis, né, para que não se tenha esse caminho cortado em razão de um desconhecimento jurídico do próprio legislador, né. Esse é um tema, assim, na função que vocês exerceram, é um tema fundamental, né? A pré-compreensão dos limites legais de atuação. Isso facilitaria muito a vida de quem legisla hoje no Brasil e das próprias instituições, né? Nós estamos sediados num Brasil que adota, por essência, a corrente substancialista e jurídica, que torna possível, então, que se declare inconstitucionalidade pelo judiciário de uma lei, né, confeccionada, por óbvio, pelo parlamento. Isso não são todos os países que adotam essa mesma corrente. Nós temos outros países que só observam o procedimento. Se o procedimento foi o adequado, a lei entra no plano da validade. O Brasil é um caso aí de um país que adota a corrente substancialista, que torna possível, então, que o judiciário, ao depois provocado, ele possa, então, extirpar do sistema uma lei considerada inconstitucional, e isso faz parte desse processo de apropriação de uma pré-compreensão necessária no momento de legislar. Talvez por tradição a gente tenha é possível dizer que a gente vive um determinado déficit de realidade em relação a isso, né? Que é suavizado em termos em parte, quando o legislador ele tem conhecimento jurídico suficiente para minimizar essa ocorrência, né? Seria interessante. Minimizar a judicialização, inclusive, desses casos, também, né? Que não são poucos casos, né, que acabam sendo judicializados através de ações diretas de inconstitucionalidade, enfim, diversos remédios constitucionais, né, que acabam, como eu mesmo tinha falado, acabam cortando o caminho, né, e às vezes até inviabilizando, né, a eficácia do tema que se quer se discutir. Né. Eu acho que no segundo bloco, precisamos fazer um intervalo de 30 segundos super rápido, mas a gente pode, em algum ponto do segundo bloco, retomar essa discussão. Pode ser? Certamente. Então não saia daí, nós já retornamos, como disse, é super rápido, 30 segundos. A Luísa tá indo pra aula, a Ana e o Alex também. E você, já escolheu ser universitário? Um novo mundo se abre para quem faz essa escolha, cheio de desafios inéditos e muita conquista pessoal. Para fazer essa escolha, basta fazer o vestibular em 1º de junho. As inscrições vão até 8 de maio no site universidadefranciscana.edu.br. Universidade Franciscana. Somos universidade. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Agradecemos a sua participação no envio de e-mails ao e-mail direito@unifra.br. Você está visualizando ele aí na sua tela, na sua casa.
E então é interessante que você participe do programa. Esse é um programa plural, democrático, em que as pessoas opinam em relação a temáticas X, Y, Z, todas elas relacionadas ao mundo jurídico, e também nos aconselham em convidar determinadas pessoas e tal, e a gente, na medida do possível, leva isso a cabo. Hoje, os nossos convidados são os nossos ex-alunos aqui do curso de Direito, o Vitor e o Carlos Alberto. E eu perguntaria para vocês algo assim bastante importante no cenário da relação de direito e política. Em que pé anda, na concepção de vocês, a política estudantil hoje no Brasil? E a importância de se falar nisso? É muito importante, justamente o que eu coloquei no primeiro bloco, professor, da importância do acadêmico estar relacionado e acompanhando como anda a questão da política. A gente vem, na nossa fase do diretório acadêmico, a gente sempre pautou para discutir política, mas, como eu coloquei, para deixar de fora bandeiras partidárias. E hoje a gente vê, no nosso estado afora, muitas universidades, muitas faculdades onde se optaram por ter um diretório acadêmico, levantar uma bandeira partidária, hoje está se tendo um contraponto e os alunos saem prejudicados. E isso a gente tem observado, e principalmente na região metropolitana, a gente tem acompanhado muito isso. Que os alunos não se sentem representados pelos diretórios acadêmicos ou DCEs, justamente porque esses representam hoje bandeiras partidárias. E isso precisa ser mudado. Muitas vezes a gente acompanhava aqui no curso, não precisa tu se candidatar a alguma coisa, mas tu tem que estar ciente do que está acontecendo, tem que participar de uma maneira ou de outra deste processo e acompanhar essa evolução. Isso é muito importante. E a gente pôde aqui na Unifra, primeiro momento, trazer o acadêmico para dentro do diretório, para ele ser parte dentro do diretório, independente de ideologia, mas para ele ver também, e através de eventos relacionados que o diretório fazia de política e direito. E agora, neste mês de maio, nós temos a 6ª edição da Jornada Internacional de Política e Direito. É um evento sonhado, pensado, realizado lá atrás por nós. Nós começamos junto com o nosso grupo naquela época, justamente por essa necessidade de trazermos à tona estes assuntos, mas acima de tudo, para que aquele aluno, que ele tem uma linha de raciocínio, independente de qual seja, ele possa ter o confronto de ideias, o confronto, como tu colocaste, questão da democracia. Né? Não precisa você concordar com tudo que o senhor pensa, mas o aluno tem que ter a oportunidade dele poder pensar e dele ver as duas correntes ou mais correntes para ele poder compor a ideia que ele acredita que deve seguir. E é isso que eu vejo hoje que tem que ser o diferencial dos diretórios e centros acadêmicos. Tem que proporcionar esse espaço para o aluno, e quem tem que seguir o que acredita é o aluno, e não que haja uma doutrinação por parte desses diretórios. E muito interessante, Carlos, que quando se fala em não ter um partido que envolva um diretório acadêmico ou que envolva um movimento estudantil dentro da academia, em nenhum momento se quer crer que o líder, digamos, estudantil não tome partido. O que se fala é a inserção, né, oportunista de partidos políticos, né, de partidos registrados dentro das universidades para trazer estudantes para se fazer massa de manobra, né? Porque a liderança estudantil, ela é para os estudantes, para o corpo docente, é para o corpo de alunos de uma universidade, de um centro universitário, enfim, de uma escola com seus grêmios estudantis, entende? Mas que esse líder tome partido, sim, mas que ele não seja uma massa de manobra de partidos políticos para se angariar, enfim, votos ou capital político numa eleição, né? Eu acho que nas nossas gestões, professor Cristiano e Carlos, aqui dentro da universidade, acho que a gente deixou bem claro essa questão de que os partidos aqui dentro, na verdade, eram os alunos, né? Que eles tomavam partido das suas decisões e bastava ao diretório dar a oportunidade de eles escolherem dentro de um debate democrático qual a linha ideológica, enfim, que ele queira seguir.
Então, acho que o diretório é isso, é oportunizar através de eventos jurídicos, através de conversas, de diálogos, né, para que o estudante saia, principalmente do curso de Direito, para que ele saia minimamente com uma ideia consolidada, né, através do que ele pensa sobre política e direito no mundo afora da academia até, e que ele possa aplicar isso, né, seja lá qual for a linha ideológica. Então, eu acho que o diretório hoje ele é fundamental para representar os estudantes, mas também para incentivá-los, né, a talvez participarem mais da política, porque hoje nós vivemos uma crise de representatividade, sem dúvida alguma, né? Então, essa crise de representatividade, ela vem do quê? De nós não termos realmente representantes, né, que a população se sinta representada, né? Então, talvez essa falta, né, de reais representações reflita na não participação do movimento estudantil, né, mais efervescida, digamos assim. Então, só para finalizar, eu acho que é importante o trabalho dos diretórios, dos DCEs, para a formação de líderes também, né? Para que desde dentro da academia, desde dentro da escola, se tenha uma boa política, né? Não uma política partidária, mas uma boa política em si, no conceito amplo que ela nos traz, né? Eu não poderia deixar de perguntar para vocês, como jovens políticos que são, qual é a expectativa que vocês têm em relação ao Brasil, expectativa próxima, assim, politicamente falando? O que vocês pensam? Inclusive nós estamos em ano de eleição, né? O que vocês esperam aí do Brasil, né, em razão dos últimos acontecimentos dos últimos 2 anos? Qual é a expectativa aí política que vocês desejam e esperam? Eu vejo, professor Cristiano, nesse sentido, que agora o Brasil está virando a página. É muito importante esse momento que nós estamos vivendo. Por um lado, é um momento histórico. Hoje nós temos um ex-presidente da República que está preso, nós temos diversos senadores, deputados que estão sendo investigados e processados, e por um lado é um momento que nós temos que passar o Brasil a limpo, e isso é muito bom, que ninguém está acima da lei, e por outro lado um momento muito triste, por nós vermos justamente esses agentes políticos que deveriam estar lá para representar o interesse público, representar quem confiou a eles o voto, passando por este momento. Isso, por um lado, fortalece a democracia, essa questão da questão da punição a esses agentes, mas, de outro lado, desmotiva o cidadão que está lá do outro lado, que só vê hoje, tu liga uma TV, tu só vê escândalos de corrupção, tu vê políticos envolvidos com escândalos de mala de dinheiro, e isso parece para o cidadão que está lá no canto do país que pode tudo, que nós estamos num país onde quem tem poder não vai para a prisão, e isso agora nós estamos vendo que não é bem assim, mas a partir desse momento, que é virar essa página, nós temos que conscientizar as pessoas que é a mesma política que nos envergonha muitas vezes, é a mesma política que faz a gente não querer saber de partidos políticos, é essa política que pode amanhã ou depois transformar e melhorar a vida de todos nós. Então, e usar e exercer do direito, isso é muito importante, que é o voto. Se a gente não decide, os outros vão decidir por nós. Então a gente tem este ano mais uma oportunidade, de 2 em 2 anos, nós temos a oportunidade de quem está bem pode continuar, quem não está nós podemos trocar. E isso é muito importante, a participação popular nesse sentido, que exerça a democracia e a cidadania, principalmente, escolhendo quem ele acha que representa da melhor maneira. Mas o importante é o quê? Que as pessoas pensem antes de votar. E eu vejo que esse cenário hoje está mudando, os últimos acontecimentos, as pessoas estão acompanhando um pouco mais de política, e eu acredito que essa eleição seja um divisor de águas para o nosso país. Essa questão do futuro da política nacional, né, tem uma questão que eu falo sempre, é que a gente não vai fazer reforma política
através de leis, na verdade, propriamente ditas, né? A gente vai fazer a reforma política através das pessoas, né? Através delas, através dos líderes que nós votarmos, os candidatos que a gente votar, e a gente inserir dentro do Congresso Nacional, né? Dentro da Assembleia Legislativa, dentro das câmaras de vereadores, dentro das prefeituras, enfim. Através das pessoas, né? Essas pessoas que realmente estejam engajadas, né? E queiram realmente fazer uma boa gestão dentro à frente de um poder executivo, à frente do poder legislativo. Mas uma questão muito interessante que a gente não pode deixar de lado é a questão das redes sociais, né? Que por um lado ela fomenta muitas vezes as informações difusas, né? Informações que talvez sejam inverídicas, mas ela oportuniza também a população a tomar conhecimento de novos líderes, né? E os novos líderes também poderem, né, se promover através das redes sociais, chegar até a população, que antes até mesmo a gente não se existia isso, né? A campanha de 2016 ela foi uma grande expectativa, né? Para quem participou como candidato, era uma grande expectativa para saber se as redes sociais iam realmente vingar ou não, né? Se a gente ia conseguir utilizar elas para alcançar a população, para transmitir o nosso discurso, né? Ou se a gente não ia conseguir, né? Então, 2016 foi muito importante para afirmar esse entendimento e para afirmar realmente que é através delas que a gente vai conseguir, né, alcançar o nosso discurso. E isso vem se consolidando cada vez mais, confirmando cada vez mais, que rolando a timeline do Facebook, a gente vê aí diversos anúncios patrocinados de diversos políticos e tudo mais. Mas o que me preocupa hoje com relação ao futuro do Brasil é, sem dúvida, os radicalismos, né? Aquelas duas pontas, né, extremamente radicais, né, que não conseguem dialogar, né, e que muitas vezes acabam se degladiando, na maioria das vezes acabam se degladiando em detrimento do serviço ao cidadão, entende? Infelizmente nós não temos mais tempo, mas eu gostaria de agradecer profundamente a presença de vocês dois aqui. As portas sempre abertas à TV. Eu posso garantir para você que o curso de Direito da Universidade Franciscana continua um curso de excelência como era na época de vocês dois, aqui. Te agradeço, Cristiano, pela oportunidade de poder voltar a essa instituição que renova meus votos, inclusive, de carinho e admiração. Queria mandar um grande abraço também para um professor nosso que é um grande amigo também, o professor Vitor Hugo, do Amaral Ferreira, né, que acompanho junto aí na sua carreira profissional, né, e assim como saudando ele, saúdo os demais professores, né, que foram fundamentais na minha formação e que hoje consigo, através do meu conhecimento jurídico, né, aplicá-lo na política e também na minha carreira profissional. Nós que agradecemos. Professor Cristiano, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história hoje da Universidade Franciscana e que eu sempre, onde eu estiver, eu vou dizer que a minha carreira política começou dentro do diretório acadêmico da Unifra e que muito me orgulha. Hoje poder fazer um pouco da diferença para as pessoas, poder ajudar de outra maneira as pessoas e que aqui é onde me deu toda a base, toda a minha formação e é um motivo de muito carinho e de gratidão, principalmente a ti e todos os professores dessa casa que sempre acolhem os alunos como uns filhos, né? Cada aluno da Unifra hoje, principalmente, é de uma cidade longe de Santa Maria, mas aqui na Universidade Franciscana a gente sempre se sentiu muito bem, se sentiu em casa e eu agradeço essa oportunidade, esse espaço. Nós que agradecemos. Agradecemos a você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!